Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Inácio do canal Pro Investidor. Mais um vídeo para vocês. Hoje é um vídeo totalmente diferente. Uma entrevista aqui com o meu amigo Vinícius. Muito obrigado, Vinícius, por ter aceito aí o meu pedido. Eu até comentei sobre ele no vídeo passado. Não sei nem se ele viu o vídeo. Eu Eu espero vi que. sim. Você falou que ia tocar comigo, eu vi, né? Lá ele. Lá ele. Então, gente, como eu tinha comentado com vocês, eu consegui aqui um tempinho na agenda dele para ele contar a história dele. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de água, porque é igual eu tava comentando com vocês. Às vezes a gente quer fazer as coisas correndo, só que tem um processo para acontecer as coisas, entende? Escuta essa história, gente. Vocês vão ver que o processo ele é muito doloroso, mas é muito recompensador, tá? Mas antes da gente começar essa entrevista, ó, se inscreve aqui no canal. Eu tenho visto que vocês têm gostado do conteúdo. Muito obrigado por estar acompanhando. E vamos à frente, vamos trazer mais conteúdos aí diferenciados. Hoje vai ter um conteúdo muito interessante também, mas eu não vou postar hoje, né? Ou vou, né? Não sei, vamos ver, vamos ver. Hoje quando? Quando é que esse vídeo tá saindo? Tá saindo dia 14 ou dia 15? Cara, eu acho que isso vai sair dia 14. Não, Hoje é dia... 14. Vai sair hoje. Vai sair hoje. É, Será que tem conteúdo mais pra hoje ou esse vídeo já é o conteúdo de hoje? vai ficar incógnita, né? Pra quem assiste aí os vídeos. Exatamente. Passou, passou. Passou. Pra quem acompanha os vídeos vai ver se vai ter 2 vídeos hoje ou não. Mas beleza. Então, ó, ativa o sininho aí. Todas as vezes que eu postar um vídeo você vai ver. E vou dar a palavra já aqui pro meu amigo Vinícius. Aqui o palco é todo seu. Pode começar a sua história contando aí. É um prazer estar aqui, né? Poder falar um pouco, participar também do seu movimento, porque é como a gente já conversou algumas vezes. Processo é isso, é um movimento. Você começar a se movimentar de acordo com aquilo que você quer. Aí você já está no processo. E o meu processo começou já faz bastante tempo. Começou bem cedo. Pode não parecer, mas eu completei agora 20 aninhos. Então cheguei aí na casa dos 20, né? Vintou. Daqui para frente tem uma longa caminhada aí, um trajeto para passar. Enfim, sobre processo, tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar com o pessoal, que eu até ia compartilhar no meu Instagram, só que a gente fica deixando essas coisas para depois e acaba que o depois nunca chega, né? Enfim, processo para muitas pessoas às vezes é, é uma incógnita essa palavra por conta do significado que alguns trazem. Talvez na sua mente, quando você ouça a palavra processo, venha só a questão de processo judicial, né? Algumas vezes tem pessoas que pensam nisso, de processo judicial, e acabam esquecendo do processo em relação às coisas. Tudo tem um processo. A árvore, ela surge através de uma semente. A semente, ela vai maturando até que começa a criar raízes, e aí o processo dela leva com que ela crie metros e metros de árvore que vem galhos, folhas e raízes cada vez mais extensas. E acho que essa questão de processo é isso, né? É o trajeto que você percorre pela sua vida. E o meu trajeto tem se iniciado aí há bastante tempo atrás. Eu tenho a ideia de vir aqui para São Paulo, já comigo há bastante tempo, e eu só vim conseguir trazer essa ideia para o material depois de 6 anos. Eu pensei que seriam 4, mas na verdade não. São 6 anos. Desde 2019 que eu penso em vir para São Paulo, que eu penso em começar a minha carreira aqui, e eu nem sabia. Eu ainda estava na escola, eu nem sabia como é que eu ia chegar até aqui, mas aí é aquela questão, né? Quando você coloca algo na sua mente que você vai fazer, você vai realizar, ele já está feito em outro plano, né? No Kairos. E aí a gente só tem que começar a trazer aquilo para nossa vida no material, que é no nosso tempo. Infelizmente, às vezes algumas pessoas estão dispersas e aí acabam não estando alinhadas com os planos de Deus. E aí, quando você não está alinhado com os planos de Deus, você não está vivendo o seu processo, você está vivendo o seu caminho.
E o caminho, às vezes, ele desvincula do processo por conta que você não está passando pelas coisas que você poderia estar passando para chegar onde você quer. E aí você só está perdido. Tem uma música do Thales Roberto que, nossa, sensacional. Não lembro o nome agora, mas aí a gente vai estar colocando aí na edição. Essa música aqui, ó. Muito da hora ela. Ele deu trabalho pro editor, meu Deus! Muito da hora ela. Fala um pouco sobre processo, sobre caminho, né? Deus da minha vida, fica comigo, mora em mim, Casa. sou a sua casa, mora em mim, né? Então, tipo, acredito que fala bastante sobre o processo, por conta que, como ele mesmo diz na música, que ele vagou muito tempo perdido, né? Então, até o momento que você não se encontra, não vai de encontro a Deus, você está perdido. Você não está fazendo as coisas seguindo o seu propósito. E é a partir do momento que você começa a andar em sincronia, né? Corpo, alma, espírito, tudo se alinha e você começa a viver o propósito. Show de bola. Gente, ele nem começou a falar. E eu tenho certeza que a vida de vocês já foi tocada, né? Então, Vinícius, queria te fazer uma pergunta. Bom, Vamos lá, manda ver. você contou do seu processo, né? Que você levou 6 anos para É, tomar a decisão para vir aqui para São Paulo. Mas qual que foi a mudança, tipo a virada? O que que fez você decidir realmente a vir e qual que foi o processo até você chegar aqui? Quais foram os caminhos que você trilhou? então, como eu falei, né? Eu comecei com a ideia de vir para São Paulo muito cedo. Então, eu coloquei na mente que eu ia vir e a partir disso eu comecei a imaginar quais eram as coisas que eu teria que fazer até chegar aqui, né? Qual seria o caminho a se fazer até chegar aqui. Então, eu ainda estava bastante novo quando eu coloquei essa ideia na cabeça. Acabei, é claro, fazendo aí várias paradas bem controversas, né? Como a música fala mesmo, né? Eu tava perdido, enfim. E aí o tempo foi passando, eu fui vendo quais que eram as coisas que eu teria que fazer. Aí eu lembro que eu entrei no ensino médio e eu tava num relacionamento na época e eu ficava pensando como que eu ia fazer para dentro do meu relacionamento sair de Recife e vir para cá. Inclusive, eu acho que a gente não falou isso no começo, né? Eu vim de Recife. Caramba, a gente esqueceu. A gente esqueceu Nossa. de incentivar. Não, verdade. Então, gente, Então, gente, ele veio do Recife aqui para São Paulo, tá? Agora, então eu a vim de gente tá Recife, alinhado. Pernambuco, agora estamos alinhados. E aí eu fiquei pensando, caraca, como é que eu vou fazer para sair, tipo, estando num relacionamento, como que eu vou sair de Recife para São Paulo? Porque quando você tá num relacionamento, você tá pensando na sua vida a dois, né? Não sei a galera como é que funciona, mas a minha cabeça sempre foi assim, eu sempre pensei em estar num relacionamento junto para casar. E aí eu fiquei imaginando, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? E aí durante o meu relacionamento, eu fui deixando essa ideia meio que de lado, justamente por conta disso, por conta de algumas complicações que eu ia ter para chegar até aqui em São Paulo. Mas mesmo assim, eu ainda tinha dentro de mim a vontade de vir, né? E aí, às vezes eu falava para ela, o que você acha de fazer a faculdade em São Paulo? Você acha que a sua família ia te apoiar, tal? Eu penso em terminar a escola e ir para São Paulo, tudo mais. E ela sempre teve essa ideia de viajar, vir para São, não de vir para São Paulo, mas de fazer viagens e de fazer a faculdade dela. E aí, quando a gente tocava assim no assunto, era meio complicado, mas enfim, foi um relacionamento duradouro, mas que chegou ao fim, né? E logo após isso eu comecei a tomar outras atitudes, mudar um pouco mais a minha mente, focar mais no trabalho e começar realmente a trajetória que ia me trazer até aqui. E aí essa foi a virada de chave. Quando eu terminei esse relacionamento, eu passei um tempo bem mal, porque eu era bem dependente emocional e tudo mais. Tinha bastante problema psicológico. Tava numa época em que eu tomava remédio também para ansiedade, depressão. Então, logo após isso, eu tive uma decisão muito forte na minha vida, que foi abandonar de vez os remédios e começar a me cuidar por si só.
Tipo, eu realmente tive uma jornada, assim, em busca do meu cuidado, né, do meu físico e do meu psicológico. E aí, a partir disso, que eu comecei a construir o caminho até aqui em São Paulo, que eu comecei a focar nos meus trabalhos, que eu comecei a focar no estudo das coisas que eu realmente gostava, me interessava, e, e fui trilhando, né, esse caminho até chegar aqui. Foi um, foi uma parte bem difícil, assim, porque eu desvinculei de amizades, de pessoas que não me levavam a lugar nenhum, de pessoas que eu acabava usando para tapar aquele buraco do relacionamento, em que eu me via, pô, agora eu não tenho namorada, então eu tenho que ter pelo menos amigo, né? Não vou ser sozinho. Eu vou ficar morando aqui com a minha mãe, totalmente depressivo. Então foi uma época que eu comecei a tirar amigos da minha vida que não eram amigos, né? São colegas, são pessoas que passam pela sua vida e logo se vão. E aí comecei a tirar essas pessoas que, querendo ou não, elas são só um peso na sua vida, cara. Quando você começa a afastar essas pessoas da sua vida, se afastar também, você começa a perceber que demanda uma energia muito maior para você estar construindo esse tipo de relacionamento que não é significante, do que você estar focado em fazer as suas coisas. Quando você está focado, você consegue fluir muito melhor. E foi aí que eu comecei a trabalhar mais, me empenhar mais no trabalho, desenvolver mais o trabalho, né? Eu trabalho com audiovisual, já tem essa média aí de 6 anos também. Então, foi uma época que eu comecei a me desenvolver mais dentro do audiovisual, comecei a ter mais responsabilidade no trabalho e comecei a fazer novas coisas. Dentro da área do audiovisual, eu sempre trabalhei muito com eventos. Então, desde a produção do evento até a parte técnica, operacional, técnica, eu desenvolvi tudo do zero, desde o primeiro evento, que é uma história muito engraçada, que o meu pai, ele me ligou um dia de tarde, ele disse: "Filho, o que que você tá fazendo?" Eu peguei e disse: "Ah, nada, eu tô em casa." Ele pegou e disse: "Tá certo, tem como você levar um material de um evento pra mim?" Eu peguei e disse: "Ah, tem. Não tem nada pra fazer mesmo? Tem nada pra fazer, tô em casa. Pegar o material aqui e levar no evento." Uhum. Aí ele: "Beleza, eu tô mandando um Uber aí, você passa no galpão, você pega o material, põe na mala do Uber e leva lá no rapaz. Eu tô pedindo pro moço lá do galpão separar tudo direitinho pra você." Aí eu pensei: "Ah, tá certo. Só É vou levar o fácil. material fácil." Mano, cheguei lá no galpão, carreguei o carro, fui pro evento. Chegando lá não tinha ninguém. Aí eu ligo pro meu pai: "Pai, cadê o evento? Não tem nada aqui." Aí ele: "Não, o cliente tá chegando aí. Aí você conversa com ele, pergunta como é que ele quer que você organize aí. Toca o evento, que quando estiver acabando eu chego aí para recolher o material." Recolher o material e pegar você. Aí eu, caraca, mano. Me Como lasquei. assim falar com o cliente, mano? Eu não sei nem conversar Não, comigo não, mesmo. eu converso comigo no banheiro na hora de tomar banho. Que isso? Mano, aí tive que fazer lá o evento, mano. Graças a Deus foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo, de verdade. Ufa. Eu só precisava montar duas caixinhas de som, projetor, uma tela, fazer uma iluminaçãozinha básica lá e foi tudo certo. Correu até bem, o cliente até apertou minha mão lá, agradeceu muito. Aí disse: "Próximo evento eu quero fazer com você de novo." Aí você tá, né? Aí É que eu eu, tenho anos de experiência. tenho anos já, tenho anos já. Oh, mas essa história realmente ela é um pouco engraçada, mano, mas ela mostra o quanto a gente tem a capacidade de fazer as coisas e a gente acha que não tem. É, um exemplo aí, pessoal, que eu comentei no vídeo de ontem, foi o 6 km que nós correu. Sim, exatamente, do nada. Do nada. Simplesmente do nada. A gente Eu, tava. eu nunca tinha corrido. Você já corre já faz um tempo. Não, mas eu não corro de tipo.
não sou o Usain Bolt, né? Eu não sou o Usain Bolt, eu corro de estresse, de aliviar, né, uma cabeça assim, E pra correr. a gente correu 6 km, cara. 6 km, A gente mano. cansou só no final, né? É, mas foi tranquilo, né? Foi. Você viu, foi um negócio bem de boa. Foi bem tranquilo, verdade. E foi fluindo também, né? Conversa, tudo mais. Você vai entrando num estado de flow ali. E aí, enfim, mano, é isso aí. Às vezes a gente é capaz de fazer coisas que a gente nem sabe. E aí foi com esse tipo de coisa que eu fui crescendo e amadurecendo. Cada vez mais recebendo oportunidades e responsabilidades maiores. Tanto é que eu lembro como se fosse ontem, o dia que eu parei de receber R$ 100 por evento e comecei a receber 150. É Foi muito louco, louco, foi né? louco. Porque, tipo assim, antes eu recebia R$ 100. Pra quê? Pra chegar no evento e montar tudo. Aí depois eu comecei a receber 150 pra quê? Pra chegar no evento e ficar operando. Tipo, Já tava montado, né? é uma diferença muito grande, mano. Você não precisa mais montar, você não tem mais o trabalho duro. Você agora só chega e opera, mano. Só fica no computador, fica na câmera, fica no som, na luz. E isso é bem da hora. E aí, logo após isso, esse evento, foi que eu comecei a me desenvolver mais na área de evento, na área pessoal também da minha vida, né? E essas coisas foram me tornando uma pessoa mais matura para chegar até aqui. Então você vê, gente, que o que eu falo pra vocês não é tipo uma teoria de coach, de você mudar os ambientes, se conectar com pessoas diferentes, sabe? Isso não é teoria de coach, é realmente o que acontece, é o que muda o jogo, entende? Aqui tá o Definitivamente. Vinícius, que acabou de contar a história dele. Ele começou a se desvincular das amizades antigas, que não faziam mais sentido, começou a se conectar com outras pessoas e chegou até aqui em São Paulo. Poxa, o cara aqui, ele é muito disputado, tanto que eu tô aqui tentando ver alguma coisa, vai estar difícil. Ele é muito disputado aqui porque ele tá muito conhecido, ele trabalha com o Pablo Marçal. Então, gente, onde é que o rapaz, o menino, o adolescente, lá de Recife, ia imaginar que ia trabalhar com uma grande figura aí do digital, o Pablo, entende? Não, jamais. Nunca iria Tanto é imaginar. que eu via as lives do Pablo no carro com meu pai, a gente ficava conversando assim sobre o Pablo, e aí tinha umas paradas assim que eu olhava pro meu pai e dizia, mano, esse cara é louco, velho. Tá vendo? Olha onde o cara tá se enfiando, olha as coisas que o cara tá fazendo, tal, não sei o quê. E aí foi daí que eu comecei a desenvolver um pouco mais também essa minha mente de não só de empresário, não só de pessoa rica, né? Porque querendo ou não, se você for começando a mudar a sua forma de pensar, você vai se tornando aquilo que você quer ser, né? Exato. Então, eu Primeiro, acredito primeiro você finge que é algo para para se depois tornar ser. Isso. igual às paradas da mentira, né? Às vezes você mente tanto que você começa a acreditar na sua própria mentira. Então é isso. Você começa a fazer as coisas do que você quer ser para aí você se tornar. Não é uma Exato. mentira. É um exercício de, tipo, o que eu falo, eu atraio. A partir do momento que eu falo muito de riqueza, eu começo a atrair. Nem que seja achar R$ 2 no chão. Mas já é Já dinheiro, é né? dinheiro, né? Aí, enfim. E eu olhava assim para as coisas do Pablo e eu ficava, nossa, mano, mas que cara sem sentido e tal, não sei o quê. E eu sempre fui uma pessoa muito de estudar filosofia, de estudar história e tal. E eu comecei a perceber que ele não era só um maluco, que ele não era uma pessoa que batia errado da cabeça. Ele fazia as coisas por interesse, que ele era uma pessoa muito Intencional. intencional. E aí eu comecei a entender esse jogo e aí eu fui gostando cada vez mais dele e surgiu essa oportunidade. Mas antes de chegar nesse ponto, de surgir essa oportunidade de trabalhar com o Pablo Marçal, eu comecei com essa trajetória. Eu comecei indo para eventos, para montar os eventos, depois eu fui para a área técnica dos eventos, né? E aí eu comecei a pegar cada vez mais serviço, porque você começa a se tornar mais requisitado, como você falou. Vinícius, você pode vir fazer um evento e tal, não sei o quê. Aí chegou uma hora que eu disse, ó, por 150 não dá mais pra mim. Já não faz mais sentido, porque já estavam começando a disputar espaço na minha agenda. E aí eu percebi que eu já poderia cobrar mais. E eu comecei a cobrar R$ 180
O que pro pessoal já era algo ruim para pagar, né? Tinha uma galera que não gostava de pagar, mas aí foi o que eu comecei a cobrar. E querendo ou não, esses R$ 30 de diferença é uma diferença sim, mano, principalmente em Recife. O custo de vida aqui é 3 vezes mais alto? É. Sim. Mas lá em Recife, esses 180 já tinha sido um degrau a mais que eu tinha subido, né? Uhum. E aí comecei a trabalhar com outras empresas, deixei de trabalhar com pessoas que faziam eventos mais, não vou Simples. dizer, mais simples, e aí comecei a trabalhar com empresas. E aí essas empresas foram me dando mais reconhecimento dentro da área, eu comecei a alcançar outras empresas. E é essa parada, você vai em ambientes novos, você conecta com pessoas novas, você vive coisas novas e aí sua visão vai expandindo. E eu fiz muitas viagens com eventos. Eu lembro até hoje da minha primeira viagem que eu fiz. Fui para Serra Talhada, o interior de Pernambuco. Mano, essa viagem foi louca. Mano, não sei se vocês sabem, mas Pernambuco já é Nordeste. Nordeste já é calor, já é quente. E Serra Talhada é o interior de Pernambuco. Ou seja, Pernambuco é uma área de praia, né? Litoral. E aí é quente. Imagina o interior, tipo, sertão, Sem praia. sem praia. Não tinha praia, bem longe de praia, inclusive. Muito longe Sem de praia. água. Sem água. Eu lembro que tinha um açude lá, que no interior chama açude, né? Não é lagoa, são açudes, são poços, não poços de água, mas enfim, um acúmulo ali de água. Eu não sei qual a denominação certa de um açude, mas eu lembro que tinha um lá que estava seco. E aí eu peguei e falei pro cara, ué, o que é que tem de interessante aqui? O que é que tem de legal pra fazer na cidade? Aí o cara pegou e falou, pô, mano, tem um açude, mas o açude tá seco essa área do ano, então nem dá lá pra te levar pra conhecer. Aí eu, que isso? Não tem nada aqui pra O que que eu vou fazer. fazer na O que que minha eu tô vida fazendo aqui? nessa cidade, moço? Mano, nessa cidade eu fiz uma projeção mapeada, mano, com um projetor. Sabe aqueles projetor que a gente faz PowerPoint, né? Sim. Então, só que ao invés de ser aquele pequenininho, era um de 10.000. Nossa. Aqueles pequenininhos que a gente usa é tipo 4.000, 6.000 Tranquilo. lumes. Sim. É uma iluminação michuruca, Uhum. né? E aí imagina um de 10.000. É enorme, cara. E aí tinha dois deles assim na frente de uma catedral. Eu vou estar mandando para você umas imagens se eu conseguir colocar no vídeo. Fechou. Ele vai conseguir sim, acredito. O editor. O editor consegue. Pove, eu vou ser o novo editor. Ele vai ser. Aí, enfim. Mano, e aí a gente fez um espetáculo lá na frente da igreja. Foi algo espetacular. A galera do interior amou. Porque tava dando uma decoração de Natal no final do ano. E aí, tipo, imagina numa cidade de interior uma atração, né, para a cidade, e aí você ser a pessoa que trouxe a atração para a cidade. Mano, Nossa, isso é muito louco, isso é velho. muito da hora. E eu ficava lá na praça e eu passava lá, e aí chegava a galera, olhava assim, achava incrível, as crianças queriam tirar foto, ia lá, tirava foto. Mano, isso foi muito legal, foi uma experiência assim, como eu falei, mano, nunca vou esquecer isso. Foi a minha primeira viagem e já foi algo sensacional. Eu passei 24 dias lá, Nossa, quase um meu mês, Deus, quase um mês. quase um mês longe da minha família e tal. Mano, juro por Deus, de manhã era tão quente que eu deixava pra ir pra academia no final da tarde e ainda assim tava quente. Eu lembro de abrir a porta do quarto, né, que eu tava lá num hotel, e quando eu abria a porta do quarto chega a vir um vapor quente, mano, entrando assim no quarto, tomava de conta. A cara até derretia. Nossa! Eu saía na rua com a garrafinha de água. O caminho era 15 minutos do meu hotel até a academia. Esses 15 minutos eu ia com a garrafa na boca, mano, de tão quente que era. Era muito seco o ar, Meu mano. Deus. Interior
do Nordeste realmente é bem seco. E a gente galera acha que esse temporal aí de calor foi gigantesco. foi horrível. Não, mano, aqui Não. tava até fresquinho. É, então. Tava legal aqui. Logo após essas viagens, eu fui fazendo outras viagens, que eu comecei a ser mais visto pelas empresas de evento. E aí fui fazendo outras viagens interestaduais. Ali pelo Nordeste eu conheci bastante coisa. Natal, Fortaleza, Sergipe, conheci tudo ali. Fazendo bastante evento, eu tenho bastante know-how com isso. E um belo dia, eu estava em casa, mais uma vez, o meu pai me liga, aí eu, nossa, é encrenca, Ferrou. mano, é encrenca. Ferrou. Certeza que é encrenca, vamos ver qual que é. Oi, pai, tudo bem? Como que você tá? Aí ele me falou, eu tô bem, eu tô aqui em Recife. Aí eu, Recife. você tá em Recife? Não tava aqui. Tava em Orlando, do nada tá em Recife. Aí ele pegou e falou, que eu vim ver sua avó, tal, não sei o quê. Aí começou a falar comigo, isso foi pouco tempo antes de eu perder a minha avó, inclusive. E aí começou a falar comigo a situação dela de estar mal, de estar doente. Aí foi a época que a minha avó se internou e tudo mais. E aí ele tinha vindo com um papo, você tá afim de ir pra Orlando comigo quando eu voltar? Eu pensei, claro. Com Se eu certeza, agora. já tendo alguma coisa lá, já tá valendo, né? Que você chegar assim para desbravar é meio difícil, mas aí como ele já tinha ido e já tava lá há um tempo, então ele já tinha, né, aonde ficar, já tava mais familiarizado com o lugar. Um networking, Com né? network também, né, de trabalho e tudo mais, essa questão aí já tava mais adiantada. Sim. E aí, pouco tempo depois, a minha avó faleceu, e aí o meu pai foi para Orlando de vez. E aí teve um dia que ele estava em Orlando e eu recebo mais uma ligação do meu pai, ele pedindo para eu fazer um evento para ele. Só que aí eu já estava mais safo, né? Já estava mais acostumado a fazer evento, tudo mais. E aí quando ele pediu para eu fazer o evento, aí eu já fui de cara, já aceitei. Quando aí cheguei lá junto com meu irmão, que também trabalha com eventos, a gente começou a dar andamento no evento. Quando dá uns 3 minutos, eu recebo uma ligação assim do meu pai. Tipo assim, a gente tinha chego de manhã para fazer o evento acontecer, né, de verdade. E aí a gente começou a fazer as coisas lá. Quando a gente terminou de fazer uma projeção que a gente estava colocando lá no teatro, inclusive eu posso mandar mais algumas imagens também. Meu Deus, o editor vai chorar. O editor hoje vai ter trabalho. Ele vai trabalhar bem. E Ó, aí- esse vídeo vai sair 11h59. 11h59. Mas sai hoje ainda. Mas vai sair. E aí o meu pai pegou e me ligou, ele pegou e falou, e aí, como é que estão as coisas aí? Tá tudo direitinho, tudo ok? Aí eu, tá sim, tal, não sei o quê. Aí ele pega e diz, tá, e você fez tal coisa? Aí eu, não, esqueci. Né, um checklistzinho, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí na hora que eu ia fazer, aí saiu meu pai de trás da cortina assim do teatro, aí eu, Ué, não tava em Orlando? Ele é. Só que esse evento aqui é especial, não podia ficar sem visitar, né? Sem acompanhar. E realmente era o último evento de uma professora renomada de balé lá em Recife, que ela todo final de ano ela faz um evento da escola dela de balé. E esse evento era o último evento que ela ia fazer e ela exigiu a presença do meu pai porque era sempre ele que fazia os eventos dela. Então realmente era algo que ele tinha que estar lá. caramba, é. E aí. E a gente deu. Deu o quê? Continuidade. A gente deu continuidade ao evento. Aí a gente deu continuidade ao evento. E aí, logo após isso, logo após o evento, a gente saiu para jantar. E aí o meu pai pegou e falou: Ô Vini, eu vou precisar passar lá em São Paulo antes de ir para Orlando. E eu queria saber se você não quer ir comigo. Caramba. Aí eu peguei e disse, claro, vamos. Sempre quis ir para São Paulo, sempre quis conhecer, sempre quis trabalhar lá. A empresa que eu estava trabalhando nessa época lá em Recife, ela tem uma sede aqui em São Paulo também.
Na verdade, ela tem em Brasília, Santa Catarina, São Paulo, Recife, parece que Ceará também. Não, Caramba. não sei se tem no Ceará, mas Dava pra ir enfim, em um monte de lugar. bastante lugar. Sim. E aí eu pensei, eu vou para São Paulo, eu trampo lá com a empresa e eu consigo me estabilizar lá de boa, né? Já sou conhecido aqui dentro da empresa. Quando eu chegar lá, é só eu fazer uma ligação, dizer, ó, mano, eu tô aqui em São Paulo, tal, não tem como você me indicar? Indicação leva todo mundo onde quer Verdade. chegar, né, mano? É aquela Verdade. questão dos contatos. E aí, chegando aqui em São Paulo, eu vim perguntando, né, no caminho, o que é que meu pai tinha para fazer aqui e tudo mais. E ele falou, umas coisas de trabalho e tudo mais, estou precisando aprender um pouco mais para poder replicar lá em Orlando, porque eu não sei como é que as coisas estão andando lá por São Paulo e a equipe que tem lá em Orlando, ela tá muito nova ainda. Então a gente vai precisar dar uma espelhada na empresa daqui, São Paulo, para poder fazer lá em Orlando. Só que a empresa já era plataforma internacional do Pablo. O meu pai tava, Bem simples. o meu pai tava literalmente dizendo, a gente vai precisar passar na plataforma de Alphaville para poder levar as coisas para Orlando. A forma que é feita na plataforma de Alphaville tem que ser feita lá em Orlando. Meu Deus. Mano, aí eu cheguei aqui, tipo, que legal, vamos conhecer aí a empresa do Pablo. O primeiro dia que eu pisei na empresa, tava tendo palestra do Pablo. Aí eu olhei o bichão assim no Pablo. Caramba, mano. Tava vendo o cara no celular, tô vendo ele pessoalmente aqui agora. Caramba, mano. Eu nunca fui muito fã de ninguém, Sim. né? Mas aí na Eu hora só que sou eu. fã de uma pessoa, mano. Jesus Cristo. O Júlio Balestrin. Não, Nossa. não. Não, o Jesus Cristo não é fã, né? Eu sigo ele. É, O aí. Júlio Balestrin, mano. O cara é top, né? Desculpa aí. Mas aí, enfim, eu vi o Pablo lá palestrando, e meu pai pegou e falou: senta lá, assiste lá a palestra que eu vou ter uma reunião aqui agora com o cara. Vou ter uma reunião aqui com o diretor de eventos aqui da plataforma e depois a gente conversa. Aí eu, tranquilo. Aí sentei lá, assisti a palestra e tal, conheci um pouco do pessoal já da técnica daqui da plataforma. E aí, com isso, o meu pai falou assim: você não tem interesse de trabalhar aqui com o pessoal? Eu peguei assim: será que dá? Será que teria como? E aí ele pegou e falou: não sei como é que tá aqui para entrar na plataforma e tudo mais, mas eu acho que a gente consegue um freela para você. Aí eu peguei e disse: se conseguir um freela pelo menos para poder ver como é que é a pegada aqui, eu gostaria sim. E aí fiz um freela com o pessoal lá, a galera gostou do meu trabalho. Eu já operava câmera lá em Recife, né? Então, quando eu cheguei aqui já foi bem simples também de fazer essa parte de operação de câmera. A questão de operar luz, som, isso eu também já tinha de letra. Então, quando eu cheguei aqui já foi bem simples. Foi algo que eu já sabia, que fez parte do meu processo anteriormente e que quando eu cheguei aqui eu só precisei executar. E aí a gente volta, né, para essa questão de processo, para você ver o quanto é importante. Não adianta você estar no lugar certo na hora certa. Você precisa ser a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Porque imagina se eu ainda fosse o Vinícius antigo. Eu talvez nem tivesse vindo para São Paulo. E mesmo se eu tivesse vindo para São Paulo, talvez eu não tivesse preparado com a bagagem do que eu precisava. Caraca. Não, eu não tenho nem o que dizer, gente. E uma das provas disso é que eu já fui para Fernando de Noronha, né? É Recife, é Pernambuco. Não, no caso não é Recife, né? É Fernando de Noronha. É. Então, mas é Pernambuco. Pra gente deveria ser uma viagem tipo, vou ali em Fernando de Noronha. Por quê? Porque faz parte do nosso estado, mas não é tão simples assim. Por ser uma ilha em reserva, um ambiente totalmente controlado e protegido, é difícil o acesso e é bem caro também. Então, teve bastante coisas que eu fui na viagem que eu desfrutei, que eu aproveitei, e tiveram coisas que eu não consegui desfrutar, porque na época eu tava com uma rixa com o meu pai tremenda, que eu ficava muito triste com ele, eu ficava puto com ele,
Nem sei se pode falar essa palavra. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, eu tinha muita raiva do meu pai nessa época, e porque o meu pai é separado da minha mãe, né? Então, a gente tinha uma rixa, não uma rixa, né? Uma falta de conexão. Mas mesmo assim, era algo entre aquele Vinícius e aquele meu pai, aquele Joselito. E aí foi aí que eu comecei a realmente olhar para minha vida assim e dizer, caraca, eu vou perder coisas boas se eu ficar continuando sendo essa pessoa. E aí foram mais um dos indícios que eu precisava mudar a minha mentalidade, a minha vida, para poder me tornar a pessoa certa. Então, tipo, essa questão de pensar sobre quem você é, sobre filosofia, como eu falei, história e tudo mais, foi algo que eu desenvolvi bem cedo e comecei a aplicar na minha vida. Tanto é que com 20 anos eu já conquistei bastante coisa, né? E tô aqui, cara, sozinho, sem depender de ninguém, trabalhando, fechando contratos, né? E tocando a vida aí. Já tenho uma empresa, então são coisas que você vai fazendo ali ao decorrer do seu trajeto, né? Que vai fazendo parte do processo que te leva até onde você quer chegar. Exatamente. E para você alcançar isso, você precisa ser a pessoa certa. Você precisa se preparar para esse momento. Entendeu? Que foi o que ele acabou de dizer aqui. Que não adiantava ele só vir para São Paulo. Ele precisava passar pelo processo para ele se tornar o que São Paulo precisava. Entendeu? Então, meu Deus. Que aula, hein? Muito obrigado, cara. Você é louco. Que aula, Conectar com pessoas demanda isso, né? Demanda que você seja a pessoa certa para poder passar a sua imagem, para você poder passar o seu... Não é legado, qual que é a palavra? Passar o seu propósito. seu propósito. Passar Exato. o seu propósito para aquela pessoa, para que você consiga conectar com ela e gerar na vida daquela pessoa a mudança através do seu know-how, né? Da sua bagagem, daquilo que você traz. Porque, imagina, não tem significância nenhuma você estar andando na rua e você parar para conversar com alguém que vai ser simplesmente vazia. Então, realmente, você precisa estar encontrando pessoas que façam sentido com a sua vida. Então, a partir do momento que eu comecei a me desenvolver, né, tanto pessoalmente, emocionalmente, socialmente, né, na questão de trabalho e tudo mais, foi o momento que começou essa disruptura na pessoa antiga que eu era para a pessoa que eu me tornei. E aí essa pessoa que eu me tornei agora, por mais que eu ainda tenha muita coisa para aprender, né, já me trouxe algumas bagagens que me fizeram estar aqui e ter coisas para contar. Nossa, que doideira. Bom, gente, você viu? Vocês viram, né? Que aqui tem muita história. Ó, comenta aqui embaixo aqui se vocês querem um canal no YouTube dele. Seria loucura, hein? Um canal no YouTube ele contando todas as histórias. Que aqui foi só um pouquinho, só um pinguinho. Mas muito obrigado, Vinícius, por se disponibilizar aí, abrir a sua história pra gente. Claro, mano. Totalmente. Vou deixar aqui as redes sociais dele para vocês acompanharem o trabalho dele ali na plataforma, vocês que são fãs aí. E eu quero agradecer vocês que ficaram até o final aqui, assistiram essa entrevista maravilhosa. E fiquem com Deus, gente. Até amanhã. Amanhã tem mais um vídeo para vocês. E um abraço. Agora foi.